cada vez mais para que o Senhor nos trouxe para esse lugar. Uma das coisas que me chamou a atenção, né, no momento de oração aqui, sabemos que a igreja está no ano da oração, né? Não é isso? A igreja está no ano da oração, né? Que move a igreja, né? Que leva a igreja em movimento. E eu achei muito relevante e interessante esse tema. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse momento de oração aqui, que o pastor Emerson, ele falava assim, ó: Senhor, traga-nos, lembra-nos para que o Senhor nos trouxe para esse lugar. Lembra-nos o que o Senhor nos fez fazer nesse lugar. O trabalho, a vida, o cotidiano nesse lugar. Porque tudo passa exatamente por lembrança, pela nossa mente, o entendimento de propósito, a consciência de onde nós estamos, quem nós somos, porque tudo parece que convergiu para que viéssemos ter uma boa vida, né? Para que nós viéssemos sustentar a nossa casa, a nossa família nesse lugar. Tudo parece que é somente isso. E Deus hoje quer dizer para você que não é somente isso, porque Ele já falou nesse lugar e vai continuar falando que não é somente isso. E para falar de oração, nós vamos entrar na oração modelo. O tema dessa palavra, a gente vai começar com a oração modelo. Porém, Deus, hoje é culto de família também, né, pastor? Então, a gente vai fechar com família. Porém, Deus, Ele trouxe uma mensagem para nós que nós vamos trazer o entendimento da oração, o movimento da igreja em si, né, porque é a oração que move a igreja. Então, como que é o movimento da igreja? Depois que recebemos total revelação da vontade do Senhor para esse tempo como igreja. E conclui com a família. Então, entendemos que aqui a igreja é formada de famílias. Se nós não tivermos essa consciência, de repente a gente está distorcido no conhecimento. A igreja, ela se constitui por família. Amém? Então vamos para o texto, vamos ganhar tempo. Assim, a gente vai falar da Bíblia, irmãos, tá? Vamos falar da Bíblia. Eu peço que os irmãos fiquem atentos. Eu sei que Deus, Ele tem uma palavra maravilhosa para nós, de conscientização nessa manhã. Então a gente vai falar Bíblia, tá? Então fica atento, né, em tudo que for falado, para que Deus verdadeiramente venha ministrar em nossos corações. Por favor, eu queria pedir para que colocasse na versão Almeida Corrigida Fiel, que foi o texto que eu estudei ali, e está mais ou menos numa linguagem que a gente consiga, né, falar dentro, por favor. Então põe no formato, que eu vou ler junto com a igreja, e a gente vai assim, conduzindo a mensagem dentro desse texto. Amém? Mateus 6. A partir do versículo 5. Jesus, ele vem trazendo um formato, né? Essa palavra aqui, ela vai orientar, Jesus orientando os seus como orar. Como que você ora? Como que você ora? Você quer chamar a atenção de Deus para você, ou você quer buscar do Senhor a revelação da vontade dEle para a sua vida, para esse tempo, para a igreja? Como que você tem orado? Porque às vezes nós oramos de tal modo que nós colocamos sempre nós na primeira pessoa e só queremos que Deus olhe para nós. Para sempre eu. E Jesus, ele vem trazendo o quê? Não tem nada a ver com eu. Quando orar, não tem nada a ver com eu. E você vai entender isso, porque quando eu falo eu, é para eu receber a vontade de Deus na minha vida, para que se cumpra aquilo que Ele me chamou e vocacionou para ser. Então eu tenho a responsabilidade de receber do Senhor toda a direção daquilo que nós
precisamos fazer. Porque as nossas orações ultimamente é pedindo a Deus para fazer por nós. E isso não nos leva ao lugar de maturidade, porque senão a gente vai continuar sempre caminhando em lugar de depender de Deus naquilo que é para nós fazermos. Porque isso se torna uma responsabilidade. Você recebeu Jesus na sua vida? Você disse sim para Ele, amém? Então pronto. Então agora é você receber do Senhor a revelação da vontade dEle para você, para sua casa, para sua família, e para a igreja, e para tudo aquilo que Ele vai te conduzir. Esse é um entendimento de oração. Então a gente vai ver aqui no texto. Vamos lá. Mateus 6, Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 5. E vai dizer assim a palavra. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam. Aqui eles estão chamando que é atenção para si, ou seja, o eu. Eles já receberam. Mas tu, nós, igreja do Senhor, quando orares, entra no teu quarto, olha só, você escondido. Você e Deus, Ele está te vendo. E quando você for falar, é você e Deus. E aí, olha só, o que Jesus diz? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai. Está dizendo aqui outra coisa? Não. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então não precisa, muitas das vezes, colocar eloquência diante das pessoas para dizer que você sabe orar. Vocabulários. Até porque quando vem para a boca, você estando em Cristo, flui espontaneamente. Não é para as pessoas verem. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vós necessitais antes de pedir. O seu Pai sabe o que você precisa antes de você abrir a boca para pedir. Então, para você pedir para você, Ele já sabe da sua necessidade. Ele conhece todas as coisas. Então, para você, pode ficar tranquilo, porque às vezes, aparentemente, parece que está faltando alguma coisa ainda. Mas nós vamos ler o texto aqui que vai dizer que Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou. E isso, a palavra do Senhor é a verdade. Ela é a verdade. Então está dizendo a palavra de Deus, a gente vai ler aqui, que Ele já nos abençoou. E isso, irmãos, é uma questão de mente. Isso é uma questão de entendimento. E se nós não entrarmos em Cristo, porque nós estamos nesse mundo, o mundo é caído, o mundo é falido, cada vez mais vai para pior, porque Jesus ele disse que aconteceria isso. Vai para pior. Isso você pode ter certeza. Mas a certeza principal que nós devemos ter é que nós estamos em pronto. Nós estamos aqui nesse mundo olhando humanamente, nós estamos vendo ruínas, guerras agora, né? Israel está se acabando. Só que nós não devemos nos preocupar com isso, porque nós estamos acabou. Essa é a certeza. Não vai te atingir. Não vai te atingir. Não se preocupe, confia no Senhor teu Deus. Seja guiado. Quem habita em nós? Quem habita em nós? Pronto. Então,
quem habita em nós vai nos direcionar para o caminho exato. E isso nós vamos ver também aqui na mensagem. Ele fala conosco, ele nos dirige, ele nos guia. Então, é esse o lugar que a igreja do Senhor ela deve estar. Vamos voltar para a oração. 9. Está no 9? 9. Vamos lá. 9. Portanto, vós oreis assim. Pai. É Pai meu? É Pai que estás nos... Santificado seja o teu... Não tem nada a ver com eu. É nós. Ao dirigir a oração ao Senhor, é orar por nós. Sempre vai ser nós. Sempre. Sempre vai ser nós. Jó, ele só conseguiu reverter o quadro da situação que ele vivia quando ele deixou de olhar para ele e começou a olhar para quem? Para os seus amigos. Então sempre, igreja do Senhor, cidade de Davi, receba a palavra do Senhor em vosso coração hoje. É nós. Deus hoje quer falar com você. Se você ainda não entendeu isso, se de repente você ainda tem alguma dúvida em termos do que você veio fazer aqui, para que Deus te trouxe aqui, é por nós. E eu digo nós, porque nós somos a igreja do Senhor. E isso eu não vou dividir a cidade, a igreja, cidade de Davi com a comunidade evangélica de Oliveira de Frades, porque é nós. E uma das coisas que tem acontecido, queridos, que tem trazido a gente em tristezas profundas, porque Deus ele quer revelar a vontade dele nessa terra e os homens estão fazendo a vontade deles, achando que é a vontade deles, que vai acontecer alguma coisa mediante a igreja. E não é. Não sou eu, não é o pastor Emerson. Se nós não nos colocarmos na condição de dependente, de receber do Senhor a mensagem, a revelação da vontade de Deus para esse tempo, na igreja aqui, eu como na igreja lá, para andarmos juntos como igreja do Senhor, nós vamos querer inventar muita coisa. E aí a gente vai sair fora do propósito e da vontade do Senhor. E a igreja que ela não anda por propósito, Deus ele quer revelar a vocação da igreja nesse lugar. Qual é a vocação da igreja aqui? Aí, assim, embora a igreja ela é única, é uma só, uniforme, eu sei que, e uma das coisas que o pastor orou foi isso também, a cidade. Lembra-nos, Senhor, o que o Senhor nos chamou para fazer nessa cidade. E é isso. Porque se não sermos vocacionados, receber do Senhor a revelação da vontade dele para esse tempo aqui, e sabermos a vocação da igreja nesse lugar, sabe o que está acontecendo, irmãos? Olha só, hoje, quando perde a mentalidade de igreja unificada, a igreja de Cristo, a igreja que caminha, se movimenta em Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, não é? Nós somos o corpo. Então, a mente ela dá o comando e o corpo vai. Se nós não tivermos esse lugar de todo igreja do Senhor para receber a revelação, entendendo a vocação que Ele nos comissionou como propósito aqui nessa terra, nós vamos ficar perdidos na onda do momento. E sabe o que está acontecendo na onda do momento? A consciência de igreja que está acontecendo. Olha só, eu estou falando não é aqui, estou falando. Se a gente fala de igreja, a gente fala no geral, porque se fala de Cristo Jesus, é aí que nos preocupa. Porque as pessoas vão assemelhar assim, vocês são lá do reino de Deus? Eu acho que alguém aqui já ouviu isso, né? Então, eles vão assemelhar com tudo. Então, eu não estou generalizando. Acaba que vem para nós. Isso o que está acontecendo hoje? Observe. O que está acontecendo como igreja hoje? A mentalidade. Nós somos a igreja de Cristo, não somos? Nós, não é? Então, o que está acontecendo? As pessoas estão indo para a igreja. Não é isso? Em alguns lugares as pessoas estão indo para a igreja. E lá,
Elas estão consumindo o culto. E aí a mentalidade não é de eu ser a igreja, ter a responsabilidade de ser igreja e ir ao culto para receber a revelação da vontade do Senhor para esse tempo como vocação, para quando sair desse ambiente que não é igreja, eu estou falando o espaço, você como igreja cumprir com o chamado e a vocação do Senhor por onde você passar. Porque quando você tem o entendimento de ser igreja, você vai ali no Pingo Doce, a igreja chegou. Você vai estar indo para o seu trabalho, quem chegou lá no seu trabalho? A igreja. Os nossos jovens, você foi para a escola, a faculdade, você chegou lá, quem chegou lá? E o que está acontecendo hoje? Hoje as pessoas estão consumindo o culto, porque se o culto não for do jeitinho que eu quero e gosto, se Deus não falar comigo, não foi bom o culto. Ah, eu não chorei, eu não senti. Quem te disse que é para sentir? Se Ele está dentro de você, mesmo que você não sinta esse ambiente aqui, Ele vai te orientar por onde você passar, e você vai ouvir, vai sentir, de acordo com a vontade dEle, por o seu tempo. Então, quando orar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Acordou pela manhã, sua oração devocional, Senhor, pronto, estou pronto, sou a igreja do Senhor. O que o Senhor quer de mim? Pode falar. Espírito Santo, eis-me aqui. Fala. Porque com certeza você vai se deparar com alguém e alguém vai precisar de uma palavra de revelação sobre a orientação do Espírito Santo que está em você. Então ele não está fora, e hoje as igrejas elas estão aqui. Eu não vou lá, eu vou para a igreja porque eu preciso sentir Deus. Deus precisa me... Ei, Ele já está em você, Ele não está fora, Ele está dentro. Porque se você continuar assim, nessa relação, você não vai conhecer a verdade daquilo que Ele te chamou e vocacionou para esse tempo, nesses dias. E você vai continuar nesse ciclo de sempre faltar alguma coisa. Sempre está faltando, o que falta? E você vai estar sempre assim, nessa necessidade de alguma coisa suprir. Não, Ele já te abençoou, já tem tudo. Agora é somente de tudo que Ele já te abençoou, você abençoar alguém. Então, não depende do pastor Emerson. Porque se alguém, hoje está meio escasso, né? Mas se alguém de repente, espiritualmente, tomar ali um baque ali, e você que está naquele lugar para de repente fazer com que aquela pessoa contrita em espírito seja liberta, não vai dar tempo de você chamar o pastor Emerson. E quem que vai ter que fazer? É você. Então, pela autoridade do Espírito que há em você, você vai declarar que em nome de Cristo Jesus, aquela pessoa seja liberta. Então, esse é o lugar do entendimento, porque se você não começar a trazer para você a responsabilidade daquilo que é para você fazer, você vai estar sempre dependendo de Deus, como se Ele fosse fazer por você. E ser igreja é você receber cada vez mais o entendimento de que a responsabilidade está sobre você. E não transferir para ninguém. Deus te deu, receba e vá. Porque Ele é contigo. Então, vamos lá que tem muita coisa. Só Jesus, vamos lá. Mas está dando para compreender, irmãos? Amém? É isso que importa. Então, vamos lá. Aí, Ele vai dizer, venha o teu reino, 10, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua, é a minha vontade, é a do Senhor, sempre vai ser a vontade dEle. Porque se nós não chegarmos no entendimento de falar assim, ó, Senhor, qual é a tua vontade para essa coisa? E a gente está muito no embalo, né? Uma porta às vezes se abre, você acha que você vai ganhar um pouquinho mais ali, você, poxa, é agora. Está me faltando isso. E a gente vai sempre para o lado da necessidade, a gente nunca vai para o lado do entendimento do propósito, da vontade do Pai para que se cumpra em determinado lugar onde você vai. Porque às vezes, irmãos, tem coisas que parece que é bênção e não é. Se você não estiver sensível ao Espírito Santo que te conduz, existe outra voz.
E essa voz não é a voz do Espírito Santo. Existe, olha só, olha o que eu vou te falar. Nós estamos sobre o Espírito da verdade, que é o Espírito daquele que está em Cristo, vai sempre ouvir. Mas como estamos sob a potestade oposta desse tempo, desse século, se nós não firmarmos cada vez mais para receber o conhecimento da vontade do Senhor, nós vamos ouvir o espírito do engano. Então, o espírito da verdade está em nós. Mas se não tivermos focado nele, recebendo o auxílio, a consciência daquilo que ele tem para nos revelar, em qualquer detalhezinho que você for levado, achando que falta alguma coisa, ele fica atento para ver aonde você vai deixar uma deixa, porque ele não sabe. Ele não entra na sua mente para saber a sua preocupação. Mas você deixou transparecer uma preocupação no seu algum lado, é aí onde ele entra. Aí vem o espírito do engano querendo te levar para outro caminho, porque é certo para onde o Espírito de Deus quer nos levar. Mas vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, todo dia ele vai dar pão. Hoje, todo dia, hoje, tem pão. Está em Cristo. Tem a certeza de quem você é? Tem pão, não vai faltar. Nem que ele use alguém para bater na tua porta, aparentemente vai estar faltando. Ele vai chegar, vai enviar um dos seus na tua porta. Eis aqui o pão de hoje que o Senhor nos deu. Então é nós. 13, vamos lá. Vamos ganhar tempo que tem muita Bíblia aqui. Vamos lá. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Então, ele está sempre nos livrando do mal. Mesmo que aparentemente o Satanás armou uma armadilha para você e parece que não vai sair. Está em Cristo, ele vai te livrar do mal. Tenha essa certeza. 14. Porque se perdoardes aos homens, as suas ofensas também vos... Irmãos, aí eu volto naquela questão de relacionamento. Quando a gente está em si mesmado, quando nós achamos que nós somos alguma coisa, que nós fazemos, depende de nós, nós ficamos arrogantes e soberbos. E às vezes, irmãos, na consciência de quem nós somos, nós achamos que nós temos que cumprir e dar o troco como nos deram. Fazer. Irmãos, estar em Cristo é você estar preparado para ser traído, caluniado, afrontado, discriminado, tudo. E você falar, eu te perdoo. Assim como ele me perdoou, eu te perdoo. E você não está sendo tolo, você não está sendo trouxa, você não está sendo bobo. É quem você é, então não depende dos outros, é quem você é. Você está nesse lugar, então dá todo o amor e verdade que Deus te dá. Não espere dos outros alguma coisa para você reagir da mesma forma que ela te fez. Porque esse lugar que você está em Cristo, para perdoar, você vai salvar essa pessoa do mal que ela está. Então essa consciência, perdoe sempre. Sempre, sempre. Amém? Eu não vou conseguir, mas eu já quero pular para outro texto. No mesmo formato. Esse entendimento, tá, irmãos? Eu vou falar agora sobre Paulo. Essa parte aqui quem disse foi Jesus. Nosso principal Senhor e Salvador. Foi Ele que nos deu essa orientação de como orar. E você não vai ficar repetindo como está nos textos. Porque ela é modelo. Então o entendimento dessa oração vai ser sempre o quê? Tudo quanto for ocasião e situação, nós. Ele vai dizer sempre no nós, no nosso. O formato não é... Você pode repetir, não estou falando que está errado. Mas é um modelo de como orar da forma certa, correta de se orar. Porque
irmãos, a palavra do Senhor vai fazer assim, ó. Vocês oram e vocês erram, porque vocês não sabem orar. Porque vocês pedem para si mesmo. Você já ouviu isso? Então, a gente faz oração e acha que Deus está ouvindo de como... E Ele quer nos revelar a vontade dEle para que nós venhamos cumprir e sermos responsáveis por nós. O eu, Ele está cuidando quando está aqui. Antes de você falar, Ele já sabe. Então o eu, calma. Só faça aquilo que Ele está colocando diante de você. Seja movido por esse Espírito, é o nós. Então vai ter sempre alguém para ser tratado por você. E muitas das vezes não vai ser para você transferir a responsabilidade do que é contigo para o pastor, presbítero, os pastores aqui. Então, principalmente nós que somos uma igreja, né, que imigramos para esse lugar. E outra coisa, eu vou abrir aqui um parênteses nessa questão. Nós somos imigrantes, estamos aqui. Estamos vivendo aqui, tendo a nossa vida aqui. E eu posso dizer, pastor Emerson, com muito temor no meu coração, tá? Nós, como igreja formada no Brasil, nós recebemos uma igreja cheia de complexos religiosos. Porque nós achamos que o mesmo formato de igreja lá no Brasil, ela vai funcionar aqui. E se nós não recebermos a orientação do Espírito Santo para entender o tempo de hoje, nós vamos estar forçando o movimento da igreja. Qual é? Nós vamos estar movimentando e nós não vamos gerar frutos. Então a gente tem que estar atento o que o Senhor tem para esse lugar como igreja em Portugal. Porque lá nós fomos formados o quê? Já começou com igreja dividida. Já começou assim. Se não for unidade, a igreja lá, a gente sabe. É bandeira tal, então você tem que seguir bandeira tal. Bandeira tal é bandeira tal. Você é sinergista, eu sou monergista. Então é só separando. Nunca é uma mentalidade, não é isso? Nunca é uma mentalidade uniforme. Não é. E continua uma guerra. Que um abre a Bíblia e quer rebater o outro. Irmãos, aonde Deus está sendo edificado nisso? Qual é o meu entendimento? Se você é, seja. Porque para mim você não está sendo um herege. Mas não faça de uma parte o todo que você acredita e a outra não. Então se você é sensacionista e você querendo, se algum é sensacionista, outro querendo dom, seja, acabou, mas não faça os outros fazerem uma forma de que tudo aquilo ali que você entendeu. E pronto. Os dons é para edificar a igreja do Senhor. E tem homens levando por um monte de caminhos. Eu creio nos dons e falo línguas, é isso e aquilo. Irmãos, e vou falar, porque é isso que eu acredito e acabou. Mas se eu não fosse, eu ia respeitar quem não fala. Porque isso não releva em nada. No crescimento da igreja do Senhor para cumprir o propósito na terra. Então aí, a partir de hoje, olha só, por que muitas igrejas no Brasil não têm revolucionado o seu ambiente que vive, a cidade onde está? Porque hoje eles estão, irmãos, em guerra. Isso é triste. Porque se um faz a obra do Senhor com a mão esquerda, ele vai continuar fazendo com a mão esquerda. E se o outro faz com a mão direita, é aquilo ali, irmãos. Ah, porque você faz com a mão direita, eu sou com a esquerda. Acho que os irmãos já pegaram a mensagem, né? Aonde Deus está sendo glorificado nisso? Alguém pode ver uma aguinha, por favor? Aonde Deus está sendo glorificado nisso? Só está manchando cada vez mais, irmãos. E a gente não pode trazer isso para cá, porque da forma que nós conhecemos Cristo, vivemos, crescemos como igreja do Senhor, e se a gente não der exemplo aqui, vai dar ruim. Vai dar ruim. E aí sabe como nós fomos formados como igreja? Com a mente escravizada, irmãos. E a gente chega num ambiente nobre, como Portugal, e a gente com uma mente escravizada, a gente quer
ganhar as pessoas para Cristo e formar as pessoas com uma mente escravizada. Vai ser complicado. Vai dar ruim. Então tem essa percepção. Portugal que colonizou o Brasil. Nós fomos o confim da terra. Fomos os últimos. Começou lá em Jerusalém. A igreja chegou lá no Brasil, depois não foi mais para lugar nenhum. A igreja chegou no Brasil. Agora o que Deus está fazendo? Deus está fazendo com que a igreja saia do Brasil e volte e faça o percurso todinho de volta. E se nós não nos libertarmos da nossa mentalidade de escravos, nós não vamos estar cumprindo com aquilo que Deus nos chamou e vocacionou para ser. Então nós somos dependentes do Senhor todos os dias para receber a revelação da vontade dEle, porque Deus ele não quer perder tempo, Ele quer ganhar tempo cada vez mais. Cada vida que entrar aqui é preciosa para o Senhor. Então Ele quer cada vez mais ganhar pessoas. Então Ele não quer fazer o quê? Das pessoas um prosélito. O que é ser prosélito? Fazer que eles troquem de religião. Não é isso. É só mais uma religião. Vem para a minha religião que a minha é correta. Isso também é uma briga errada. Mude a mente da pessoa fazendo ela entender que se ela for caminhar, vir para andar em Cristo, acabou. Ela vai viver uma vida sobrenatural de poder e glória. Ela vai dar glória aqui como a gente, ela vai receber os dons. Ela vai, mas não vai dizer que ela está na religião errada, que aí pronto. Aí complica. Aí complica. Eita Jesus. Vamos lá. Mas os irmãos estão pegando o fio da meada, né? Então, põe aí por favor, Efésios 1. Eu ia ler o texto, mas eu vou cortar aqui e abreviar para a gente não se estender mais no assunto, porque as horas já se foram. Então, Paulo. Eita, isso aqui tá benção. Paulo era Saulo, né? Um dos proselitistas mais tenebrosos era Paulo. Porque ele matava em nome da religião. Ele ajudava a fazer atrocidades com os cristãos por causa da religião. E se a gente não se atentar, a gente está, pelas nossas palavras, também matando pessoas, achando que é a nossa religião. E quando ele recebeu Cristo na vida dele, tudo se mudou. Ele foi transformado de verdade. Foi ele que escreveu o quê? Se nós estamos em Cristo, quem nós somos? Nova. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então ele deixou as coisas velhas, entrou no novo do Senhor e viveu uma vida nova. O que eu quero dizer para você? Amigos, minha família em Cristo. Nós estamos em Cristo. Essa é uma certeza que não pode sair de dentro de nós. Por onde nós estivermos, passarmos, pode ser a morte diante de nós. A minha certeza é que eu estou em Cristo. Se Deus permitir que eu venha partir, alguém fazer alguma coisa contra a minha vida, eu sei para onde eu vou, que é o lugar de vida eterna. Estou no mundo tenebroso, guerra, pau quebrando, tudo ao meu redor, e uma bala perdida vai me pegar, e pá.
não se atemorize. Você está em Cristo. Enquanto você caminhar por essa terra, existe um propósito de Deus para a sua vida. Você não está aqui em vão, Deus não te tirou de lá em vão. Não, é um propósito, é um fim. Seja vocacionado, busque a revelação da sua vocação no Senhor. Sempre. Se acontecer um acaso, que provavelmente alguns pensam que é acaso, mas é Deus no controle da nossa vida, confie no Senhor, porque você está em Cristo. Então, Paulo, Cristo resgatou ele, nova vida em Cristo, e agora o homem está voando, porque ele entendeu de quê? Vida eterna. Ele já entendeu que a mente, tudo que acontece, que vai acontecer com ele, já não é mais dessa terra. Não tem nada a ver com essa terra, tudo é eterno. Ele compreendeu de onde ele veio. Nós viemos de onde? Do céu, nós viemos de Deus. Para uma missão nessa terra, enquanto... Aí, olha só, como é que a gente tem o temor de andar na terra, que está tão ruim, tão mal, pecado por todo lado, coisas acontecendo de ruim, a gente já quer logo que o Senhor venha, não é? A gente já começa logo a falar, Senhor, vem, Maranata, Senhor. Ora vem, porque a gente está se sentindo o quê? Angustiado. Isso é dúvida de quem nós somos. Isso é dúvida. Porque o tempo certo, ninguém sabe, irmãos. Ele sabe de todas as coisas. E Ele não nos colocou aqui para fazer com que nós viéssemos corrigir ou alguma coisa que deu ruim. Porque Deus perdeu a mão. Parece, né? Na caminhada parece que Deus perdeu a mão lá atrás e hoje Ele nos colocou um fardo pesado para que nós viéssemos resolver para Ele, como se a gente tivesse poder além do dele. E parece isso, mas não é. Ele quer nos formar como a igreja do Senhor, a família de Cristo nessa terra, para salvar aqueles que ainda não entenderam quem é a família deles, que eles são filhos ainda, mas ainda não nos revelou ainda, não foi revelado para eles. E é somente através de nós que a glória do Senhor de se revelar para eles, para que eles entendam quem nós somos e eles venham ser também. Essa é a mentalidade de um cristão, irmão. Aí Paulo vai falar assim, ó, Efésios 1:15. Por favor, amém. Efésios 1:15 vai dizer assim, ó: por isso, ouvindo eu também a fé entre vós no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos. Olha só, a igreja de Éfeso já estava testemunho de salvação para as pessoas. E existia amor, não tinha separação. Eu não sou sinergista e você não é monergista. Eu creio nos dons, você não crê. O amor era mútuo com os santos, porque Cristo era tudo em todos, Ele era a maioria. Então não tinha divisão, separação nenhuma. Eles já estavam entendendo de propósito naquela, o que Deus nos chamou para vocação. O que Deus nos chamou para fazer? O que é para a gente fazer? 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas... Graças a Deus por vós, nas minhas orações. Qual oração que você tem feito? Vós que fazem parte de mim. Pedro preso, mandando essa carta, escrevendo, porque ele se sentia parte daquela igreja, que ele passou ali e foi formando, tomando propósito e dando frutos. Então ele estava alegre. Paulo teve notícias daquela missão que ele passou ali, aconteceu e estava dando frutos. E ele não parava de orar, satisfeito, alegre, porque estava dando tudo certo, consciência de propósito. Para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Ele quer nos dar o conhecimento e a revelação. Cada vez mais que caminharmos por essa terra, termos a certeza de que nada é em vão. Tudo tem um propósito. Tudo que vai acontecer conosco não é por acaso, tem um propósito.
Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. 18. Tendo iluminado os olhos do vosso... Ei, a revelação vai iluminar aquilo que está aí no escuro, apagado, que você não tem certeza, tanta coisa acontecendo e você está perdido, não. Vai trazer clareza, como se o entendimento tivesse olho. Eu era cego, agora eu vejo. Está tudo claro, nada tem mais dúvida. 19. O qual sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, resultando dentre os mortos, ressuscitado dentre os mortos e pondo a sua direita no céu, acima de todo o principado. Deus, Jesus, nós estamos em Cristo, né? Ele está acima de todo principado, poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também os vindouros. O vindouro já chegou em nós. Nós estamos no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Deus, Ele está no controle de tudo, embora aparentemente algumas coisas parece que estão fora do controle. Ele está debaixo do pé dele. E sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja o que o seu corpo e plenitude daquele que cumpriu tudo em todos. Ele cumpriu tudo em nós. Ele é o cabeça. Então Ele está comandando a sua igreja. Ele está no controle de tudo, irmão. Pode ter certeza que Ele não vai deixar você sofrer nenhuma consequência do mal, porque Ele está sobre. Ele está sobre. E nós vamos encerrar com uma historinha aqui, com consciência de propósito, nesse lugar que às vezes tudo parece que está perdido. E se nós nos atentarmos sobre propósito, mesmo sofrendo, a gente vai entender que Deus vai estar conosco. Só um momento. Vai acontecer em Efésios. Atos, capítulo 16. Paulo. Olha só, irmãos. Paulo, ele estava numa caminhada de missão. Ele queria ir para a Ásia, pregar o evangelho. Olha a intenção de Paulo: pregar o evangelho na Ásia. Só que sobre o Espírito, entendendo que Deus, iluminando os olhos do entendimento dele, para que ele viesse cumprir com a missão e propósito, aonde Deus quer, não somos nós, ele foi obediente. E olha qual foi o processo de caminhada. Vamos ler aqui somente aqui, depois a gente vai para o texto principal que eu quero focar. Atos 16. Vamos pelo versículo 6. Rapidinho aqui. Atos 16, versículo 6. Amém? Vamos lá. E diz assim a palavra do Senhor: e passando pela Frígia e pela província de Galácia, foram impedidos pelo quem? Olha quem impediu eles. Ele está sob o comando de quem? Do Espírito Santo. Certo? Foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Olha a intenção dele: anunciar a palavra na... Isso era o que ele queria fazer. Boa intenção, né? Só que não era o momento de chegar aí na Ásia para pregar a palavra. E aí o que acontece? E quando chegaram em Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe o rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha a consciência de que não é eu, somos nós. Um pedido de ajuda.
Você pode estar focado, irmãos. Eu preciso fazer tal coisa lá. Mas mediante o propósito e a vontade de Deus, se Ele te parou, ei, calma aí, segura um pouquinho. Aí você tem que estar sensível à voz do Espírito, porque nesse caminho, nesse trajeto pode acontecer o quê? Carro quebrou, pneu furou, criança vomitou. No caminho aqui, criança vomitou. Meu filho vomitou. Eu vou reclamar? Eu vou abrir a boca? O diabo tá... Ei, deixa o diabo para lá. Está em Cristo, até aquilo que aparentemente dá errado, é Deus no controle. Não precisa abrir a boca. A sua certeza é o quê? Deus, Ele está no controle da minha vida. O diabo, ele não tem nenhum poder para tocar em mim. A consciência de propósito vai te levar nessa direção. Senhor, parou, deu ruim. Pai, então, para onde o Senhor quer nos levar? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim, Pai? Esse é o lugar. E tendo passado Paulo e logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo o que o Senhor nos achava para lhes anunciar o quê? O Evangelho. Agora vamos encerrar aqui. Olha o entendimento de propósito. 25, mesmo texto, versículo 25. Não, 25. Aqui, o que acontece? Uma jovem, os irmãos sabem, né, tinha um espírito de adivinhação. Paulo foi lá, expulsou aquela jovem. E aí o lucro que os homens tinham sobre aquela mulher deu ruim, deu errado. E os homens começaram a perseguir Paulo e Silas. E aí aconteceu aqui, ó. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. O que aconteceu? Prenderam Paulo e Silas. Eles estavam indo fazer algo que é bom, falar da palavra do Senhor. Como que no caminho que eles estão indo falar a palavra do Senhor, eles são presos, irmãos? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo? Caiu na mão dos homens. Os homens têm mais poder que Deus. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Ei, de repente você está, para alguns aí, perturbando a cidade aí, mas fique tranquilo, você está no Senhor. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Pronto, foram presos, né? Eles estão presos. Eles estão lá lamentando a Cristo, a oração do Senhor. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu? Não, olha o que eles estão fazendo na prisão. Foram presos. 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e estavam e cantavam hinos a Deus. E as outras pessoas escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moviam, e logo abriram todas as portas. Abriram-se todas as portas. Se fosse nós, irmãos, o que você ia fazer? Você está preso, as portas se abrem. O que você faria? A consciência de propósito. Foi Deus que abriu para eu correr? Sair correndo? Olha aqui o que acontece. Olha o testemunho, irmãos, que é para nós. E foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos
aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Olha a salvação, o propósito acontecendo. O carcereiro, Paulo sendo preso, martirizado, apanhado. Conclusão, irmãos. Carcereiro salvo, e no final de tudo ele faz aqui no 34: e levando a sua casa, lhes pôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Eu quero dizer o seguinte: mesmo que você vá para a prisão, Deus, Ele está contigo. Mesmo que você sofra, Deus, Ele é contigo. Porque quando chegamos e recebemos uma consciência de propósito, nada é sobre eu. Tudo é sobre o propósito e o chamado que Ele tem para cada um de nós. Se é para sofrer, está em Cristo, tenha paz, sofra alegre. Tenha essa consciência. Fique de pé, por favor. Ei, você entendeu a mensagem do Senhor para você? Então ela vai nos movimentar para o lugar de propósito. Esteja preparado para onde Deus vai te conduzir, porque a oração move a igreja. Seja a igreja onde você. Deus hoje traz uma claridade para nós. Esse entendimento. Vamos fazer essa oração, que é a oração modelo que nós recebemos aqui. A orientação do Senhor. Amém? Tá bom, Stom. E o teu nome seja mantido santo. Tá bom aqui. Venha o teu reino. Você pode adorar o Senhor? Venha sobre nós. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia. Ore ao Senhor. Perdoa que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. E não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Declare: venha o teu reino, faça a vontade dele sempre. Seja assim na terra como é no céu. Vamos orar novamente. Aleluia. Oh, Senhor, receba a nossa oração nessa manhã. Oh, nosso Pai, vamos louvar. Ei. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido. Oh, venha o teu reino. Dá-nos hoje o
o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, nós perdoamos em nos ofender. Em tentações severas, Mas livra-nos. Vamos declarar, venha o teu reino, vontade, seja assim na terra como é no céu. Declara, venha o teu reino, esta tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Seja feita tua vontade. Vamos lá, porque o reino, o poder e a glória. Porque o reino e o poder e a glória são Deus para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Ele está trazendo o Espírito hoje, onde Ele traz para nós a certeza de quem nós somos, de quem nós estamos, os propósitos que Ele tem para nos revelar para esse tempo. Ninguém está perdido, nós estamos no Senhor. Se você ainda não entendeu isso, Ele hoje quer que você entenda, até hoje caminhando até aqui. E Ele quer fazer um convite para você. Se você andou por caminhos tortuosos, achando que saiu da presença de Deus, mas foi Ele que te trouxe aqui nessa manhã. Ele diz: filho, eis-me aqui, venha, eu estou te esperando. Ele te chama para esse lugar de conhecimento da verdade, para andar em Cristo e nunca mais sair. E eu quero orar por você. Você quer voltar para Cristo hoje? Você quer dar um passo para Cristo hoje? Falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero viver isso, tudo que eu entendi hoje. Eu quero isso para minha vida. Ele quer te salvar. Eu quero orar por você onde você está. Levanta só a sua mão e fala: eu quero. Eu te convido a vir aqui à frente. Queremos orar por você, pela sua vida. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino... Seja corajoso, pode vir. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. São Deus para sempre. Dá um passo de fé nessa manhã. Deus, Ele quer ter contigo. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Aleluia. Deus fala conosco, amém? Deus está nesse lugar, você pode dizer amém? O que Deus tem feito na tua vida? Tu tens visto o que Deus tem feito?
Tu tens visto aquilo que Deus tem trabalhado na tua vida. E o Senhor hoje falou conosco. O Senhor hoje nos convida. Ele nos convida a orarmos, mas para orar precisa confiar. Para orar precisa acreditar. Para orar precisa dizer: Senhor, eu entrego as minhas dores, eu entrego os meus medos, eu entrego o meu destino nas tuas mãos. Por isso, aí onde você está aceitando o Senhor Jesus? Vamos aplaudir Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Vai ser discipulado, vai ser ajudado, vai descer as águas do batismo pela vontade suprema do Espírito Santo. Amém? Vamos orar agora. Feche seus olhos. Depois dessa palavra, o que você tem a pedir ao Senhor Jesus? Depois dessa palavra poderosa, em que nós aprendemos a pensarmos mais no outro e menos em nós, o que você tem a pedir a Deus? Ore nesse momento. Senhor meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e nós, Senhor, pedimos perdão, Senhor, se pedimos apenas por nós. Se queremos haver, Senhor Jesus, se queremos apenas saber, Senhor Jesus, apenas a nossa vida. Senhor Deus, nós pedimos bênção sobre os que nos rodeiam. Pedimos bênção sobre aqueles que estão ao nosso lado no trabalho. Lá no posto de trabalho, Pai, abençoa essa pessoa. Abençoa essas pessoas, ó Pai. Senhor, como família nós pedimos, abençoa quem está na nossa casa, Pai. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, ó Pai. E nos usa, Senhor, se nós não temos coragem de falar com eles, Pai. Dá-nos esta coragem, essa ousadia, Pai, para que falemos o Teu amor para o nosso vizinho, Pai, para a nossa vizinha. Senhor Deus, abençoa a escola, Senhor Jesus, em que estudamos, ó Pai. Abençoa os professores dessa escola, abençoa, Senhor, os alunos, ó Pai. Abençoa, Senhor Jesus, cada crente de Portugal, Pai. Abençoa aqueles que têm se levantado, Senhor, contra a impureza, contra a prostituição, contra toda sorte de idolatria, e tendo dito: o Senhor Jesus vive, o Senhor Jesus reina, o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Abençoa, Senhor, Portugal, Pai. Abençoa este país, ó Pai. No nome santo e poderoso de Jesus, nós dizemos amém. Aplauda o santo nome de Jesus.